nascimento do cinema em 1896 proclamou um estrondo no mundo do divertimento e da comunicação. Os irmãos Lumière, os inventores da cinematografia, não perceberam o significado desse meio poderoso ao fazer os primeiros curtas representando a vida cotidiana. Eles não sabiam que estavam começando uma revolução, a qual iria influenciar milhões de mentes por todo o globo. Na Índia, Dada Saheb Phalke foi um dos primeiros e poucos visionários a reconhecer o potencial do cinema e a dedicar sua vida na perfeição desta arte moderna, regida por técnicas que tentam dar formas a fontes de nossa mitologia. Os seus primeiros filmes mudos eram de tratamentos visuais, cheios de efeitos especiais, representando incidentes de nossos grandes épicos, o Ramayana e o Mahabharata. Com a chegada do som, o cinema começou a inspirar-se no drama da dança clássica sânscrita e do teatro parsi. हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी. कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कब थे. हम एक लफ्ज़ सुनना नहीं चाहते. Disto veio a criação de espetáculos enormes, completos com trajes elaborados e conjuntos esbanjadores, e um número de canções as quais transportavam a audiência para um mundo de fantasia. Uma tentativa prematura de representar o realismo cruel nos filmes Sarkar Apache, de Barbara Painter, não foi bem recebida. A audiência queria se divertir. Eles queriam fantasias cheias de música e grandeza, e a forma da dança se tornou um ingrediente essencial para o uso e o sucesso comercial dos filmes. मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा. Periodicamente, os diretores e escritores influenciados pelo realismo da Itália e do cinema de estilo da França tentaram se envolver em um movimento paralelo, um cinema que se concentraria nos assuntos sociais, sérios e reais. O cinema é uma mistura fascinante de fantasia e realidade, tomados da mitologia, literatura, teatro, experiência e da vida verdadeira. Isso é uma fusão de forma de artes, mesmo assim é único. Shamazadi cresceu com o teatro. Ela foi estudar moda e desenho na arte escola, estados e artes em Londres. Depois ela adotou o cinema e teve uma carreira muito ilustrativa e hoje ela é uma das profissionais mais respeitadas na mídia. Direção de arte, desenho de moda, elaboração de roteiros e direção. Shama já fez de tudo. Nascida de uma família rica culturalmente, Shama é a filha de Begum Kutsiazaide, que começou o grupo Hindustani de teatro nos anos 40, quando as mulheres só deveriam ficar em casa cuidando da família. Enquanto Sharma estava na Alemanha, o movimento hindustani de teatro cresceu. M.S. Satyal, um diretor jovem de Bombaim, tornou-se parte desse movimento. Nós começamos como um teatro de semiprofissionais, isto quer dizer, pessoas que trabalhavam em vários tipos de profissão. Eles iriam ensaiar às tardes e para isso receberiam algo de dinheiro. Foi naqueles tempos que Shama e M.S. Satyal se envolveram e decidiram se casar. Depois do casamento, eles se mudaram para Bombaim, onde Shama se associou com outro grupo de teatro, o IPTA, ou Associação de Teatro Popular da Índia, onde ela traduzia e dirigia muitas peças
desenhava os trajes e ajudava no palco. Além da associação regular dela com o teatro, Shyama começou a escrever filmes mais seriamente. Seu primeiro filme apresentado foi Garam Hawa, baseado na história escrita por Ismat Chaltai e dirigido sensatamente por seu marido. Foi aclamado pela crítica e, naquele tempo, ganhou o mais prestigiado prêmio pelo melhor cenário. Existem outras histórias mais sentimentais, como a de uma senhora de idade que não quer deixar sua casa. Isso é uma ligação de não querer abandonar esse país, porque ela não quer morrer em qualquer outro lugar, você sabe, em um lugar estranho, e ela quer ser enterrada junto ao seu esposo, que já está morto. नहीं जाऊंगी, अपनी हवेली छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब ये हवेली हमारी नहीं है। है, हमारी है, ये हवेली हमारी है। अम्मा जान, जिद न करो। बाकर मियाँ, जी अब जी। चलिए दादी अम्मा चलिए। चलिए उठिए। चलिए चलिए। चलिए दादा चलिए। चलिए खड़े हो जाइए। आइए आइए उठा लो। अरे क्यों सता रहा है मुझे? दादी अम्मा इस तरह से क्यों कर रहे हैं? मुझे यही छोड़ दे, मुझे नहीं मरने दे। चलिए चलिए। यहाँ से मत ऐसी बच्चों जैसी बातें करती हैं आप भी। Os talentos especiais de Shyama de desenhar um ambiente especial e sua caracterização detalhada atraíram a atenção de Shyam Benegal, um diretor que é considerado um pioneiro no movimento do cinema paralelo dos anos 70. Todas as qualidades pelas quais ela é bem conhecida já eram conhecidas por alguém. Ela é uma pessoa de muitas partes. Ela já fez muitos trabalhos em caminhos distintos, como diretora, como escritora e conceituadora. You're in the wrong compartment. All natives to travel in the van. Come on, Sammy, don't give us any trouble. I was issued a ticket for this compartment, and I insist on going in it. No, you won't. I will not leave this compartment. Where does it say reserved for Europeans only? Please show me. Get off my train. Chico, Sammy! I will not leave the van. I will protest to the authorities. Shyama começou escrevendo para filmes, uma colaboração que durou por quase 3 décadas. O primeiro filme de Shyama com Shyam Benegal foi Charan Das Choa, um filme feito com personagens completos. Charandais era um filme para crianças e o roteiro não era Well, como because para they're all outras illiterate, you pessoas, see. porque eles não So eram you'd give them a educados. dialogue, Dessa and maneira, they eu would dei say a it eles um in the diálogo. Se first eles take, and the diziam second esse- take, they would a say primeira something tomada e na else. segunda tomada eles Because they diziam outra couldn't remember. coisa. I mean, they just Quer went dizer by, que eles you não know, podiam the mood of the lembrar. scene. Primeiro eles foram So it pelo was very estado de interesting. espírito da cena. Dessa maneira isso foi muito interessante. But the whole Uma joy alegria was in completa working foi with trabalhar these com esses folk quatro actors who'd personagens never done que antes cinema nunca haviam before, but they feito had such a cinema, great mas feel eles for, tinham um sentimento you know, enorme and e they eles knew what sabiam que era continuity was, continuidade. and Eles they diziam que हमने isso eram इसमें ये कपड़े feitos पहने थे और trajes ये da था, वो cena. था, all that Eles they se lembravam de tudo isso. Tida como uma pessoa pesquisadora por excelência, Shyama é uma escritora muito séria que trabalhou com diretores de reputação como Satyajit Ray, M.S. Satyu e Shyam Benegal, entre outros. साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपका दिल भर चुका है मुझसे? जुबी मेरी बात सुनो तुम। ये क्या पागलपन है? Sua dedicação à autenticidade e detalhes aparece nas caracterizações bem esboçadas e cenários elaborados. Ela é uma pesquisadora excepcional e essa é uma das suas forças maiores. Bharat e Code, a minha forma de ver, foi um pedaço monumental de trabalho. लेकिन यहाँ तो कोई इत्तला नहीं आई। दिल्ली के सब दरवाजों पर पहरा है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के 30,000 राजपूत हर रास्ते में निगरानी कर रहे हैं। आला हजरत को या उनकी लाश को? Ela foi pesquisadora e editora do roteiro global, além de escrevê-lo. Assim, nós tínhamos como 12 ou 14 escritores, mas ela estava recebendo pesquisas de todas as partes, com o apoio de 22 historiadores diferentes, por todo o país com os quais ela tinha contato ao mesmo tempo. Então, isso era uma boa quantidade de trabalho.
Não foi surpresa quando o mestre Satyajit Ray decidiu fazer seu primeiro filme em hindi. Shyam estaria no projeto, embora ele estivesse contratado oficialmente para desenhar os trajes, mas seu domínio do fazer e sua familiaridade com o meio fizeram com que finalmente ela trabalhasse no roteiro. Satyajit Ray me pediu também para colocar as mãos na pesquisa. O roteiro era original. Deveria ser um roteiro para uma comédia travessa. Você vê, era como ele considerava isto. Quando finalmente o roteiro foi escrito, demorou alguns meses por causa disso. Então ele falou, por que você não faz os diálogos? Basicamente, isto era um tipo de tradução criativa. May please tell His Majesty that I have no use for that. ये रेजिडेंट साहब के किसी काम के नहीं है। आप हमारी दस्तकार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते। आप बाजी हार रहे हैं, इसीलिए आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कौन कम वक्त हार रहा है? हम तो अपनी चाल भी चल चुके हैं। आपकी बारी है, आप चलिए। आपने कितनी दफा हमें हराया है और हमारी थ्योरी पर बल तक नहीं आया। आप चाल चलिए मीर साहब। और आप है कि जामे से बाहर होते जा रहे हैं। ये तरीके शरीफों के नहीं होते। हम कहाँ के शरीफ? शरीफ तो वो लोग हैं जिनकी बीवियां हर अहरे गहरे को अपनी खामगाह में बुला लें। और तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? तुम अपने औकात भूल रहे हो। बाप दादा तुम्हारी घास खीरा करते थे और तुम्हें क्या अपने आप को नवाबजादा कहलाते हो? और तेरा खानदान क्या था? Os filmes de Satyajit Ray foram planejados com muita meticulosidade. Tudo o que ele requeria era posto no papel, dessa maneira tornando o filme muito mais econômico. De fato, eu lembro que havia uma cena, eu acho que era Viena. Ela tinha o papel da mãe de Ujadi Ali Shah. Isto estava perto da metade. Então ele disse para fazer somente a parte superior do seu traje. Depois nós tínhamos que fazer o resto do traje também. Mas ela estava de acordo de não colocar o traje completo. लॉर्ड साहब कंपनी के नौकर हैं या नहीं हैं? A associação de Chama com o filme não acaba com a elaboração do roteiro. Ela está envolvida intensamente no processo todo, checando os trajes, os sets de filmagem, as propriedades. E distribuindo o diálogo e assim segue. I'd have used a much stronger word, Weston. I'd have said a bad king. A frivolous, effeminate, irresponsible, worthless king. He's not the first eccentric in the world. Oh, I know he's not the first, but he certainly deserves to be the last. We've put up with this nonsense long enough. Eunuchs, fiddlers, notch girls, mutter wives, and God knows what else. He can't rule, he has no wish to rule, and therefore he has no business Mas ele to queria rule. usar o tempo de Richard Attenborough. Ele pensou que tinha que colocar um pouco mais do que seu papel que estava no roteiro original. Dessa maneira, ele adicionou uma cena a mais, a qual ele filmou e depois, quando isto estava publicado, eu disse a ele, eu não acho que essa cena é realmente necessária, e ele discutiu e escreveu cartas tentando justificar o porquê ele tinha feito isto. Mas eu sei o porquê ele tinha feito isto. Então ele me chamou para o quarto de divisão de edição do filme, e ele cortou isso do começo ao fim, depois segurou dizendo, aqui, está isto, e jogou no chão. Mesmo assim, sobre os detalhes do traje, no começo ele vinha comigo para fazer compras e escolher cada pedaço de material. Depois que ele soube que eu sabia o que eu queria, ele me deixou fazer o que eu queria. Mesmo assim, você sabe, ele era muito particular. Tendo trabalhado com Satyajit Ray, Chama sentiu um estilo de Shyam bem legal. O Shyam faz muitos improvisos. Agora ele faz menos porque todos os seus atores estão tornando-se muito ocupados. Mas no começo isso era como um grupo de diversão. Então todos foram chamados. Assim o papel de alguém era realçado e ele tinha que estar lá naquela ocasião. Isso não acontece agora. Você deve ter cuidado com as datas e também com os planos. Antigamente, como no tempo de Trical, nós apenas tínhamos um tratamento. Depois nós fazíamos o filme e assim prosseguia. और वो सज्जन जो बिस्तर पर लेटे हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मर चुके हैं, एर्नेस्टो सूजा सुआरेज। मेरा सब कुछ यही है।
मामा सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। Eu prefiro tê-la comigo quando eu estou filmando. Ela é maravilhosa por suas ideias fortes nas sequências e nas cenas e várias outras coisas. E talvez ela acabe adicionando ou oferecendo muitas atribuições interessantes dentro do filme propriamente dito. अब इसको कौन समझाएगा कि धोखा इसको श्रीकांत ही दिया, हम लोगों नहीं। ओ अम्मा। कटी पतंग की तरह जिंदगी होती है हम औरतों की। हवा के थपेड़े न जाने कहाँ लगे पटकते थे। Às vezes o que acontece é que existe um certo tipo de lógica orgânica que se inicia quando você está filmando e que talvez não tenha sido particularmente evidente quando o roteiro estava sendo escrito. Em uma situação como esta, tê-la é de muita ajuda porque depois ela pode trabalhar em cima do problema. Eu não peço nenhuma independência para os escritores dos roteiros, porque você normalmente escreve roteiro guardando alguém em mente que vai dirigir isto. E sua sensibilidade é o que você tem em mente. A coisa mais importante para mim é que eu seja capaz de comunicar meus conceitos a ela. E a coisa mais importante para ela é ser capaz de colocar esses conceitos em termos que sejam possíveis de trabalhar. Isso, por exemplo, ao trabalho, como o filme O Suraj Ka Satwagora. Agora isso foi discutido, o conceito foi discutido por si mesmo, já que é ela que escreveu o roteiro. अगर फिर से तू उस लड़की के घर गया या उससे बात की तो खाल खींच के रख दूंगा तेरी। आए हाय बड़का मजनू बनत फिरत है। अरे हम 2 दिन खाए का न दे तबई होश ठिकाने आए। कम वक्त बाप की नाक कटवावत है, बिरादरी में इनका मजाक बनाई दे। अजी हमरी मानो हम तो ई कहे कि लड़के का कहीं ब्याह कर दो जल्दी से। हाँ हरामी साले। Juntamente com as traduções e adaptações dos cenários, Shyama também escreveu roteiros originais para filmes como Susman e Haribari, baseados em temas sociais. Bom, Haribari é um comissionário de filme no Ministério de Saúde. Eles criam filmes sobre o poder da mulher, e a saúde aqui tinha muitos casos sendo estudados, os quais nós dramatizamos e fizemos um filme. भाभी ने ऑपरेशन करा लिया, बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन। अल्लाह खैर करे, कह दो कि ये सच नहीं है। तुमसे पूछ के जाती तो तुम इजाजत देती क्या? पर किया क्यों? क्यों किया? इसलिए कि मुझे अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा था। बच्चा जमते जमते मेरी सेहत खराब हो रही थी, किसी को मेरी सेहत की फिक्र नहीं। Susman outra vez foi feita pela cooperativa de drama. चरखा चले सूरत बिरहन का चरखा चले रे। Eu acho que o jovem produtor de filme agora entende a linguagem do cinema. Você vê, antes nós tínhamos supostamente os produtores de estilo de filme indiano. Atualmente está esquecido de nossos teatros do povo. Então esse é o fundo do cinema hindi. Eles estão sendo apanhados nessa rede dentro desse rio importante. Os filmes de Hollywood, é por isso que nossos filmes estão sendo aceitos fora do país. Isso não é tão estrangeiro, uma linguagem cinemática que se tornou mais internacional atualmente. Ela tem uma habilidade incrível para pegar no teu pé e, para os amigos como nós,
Esse é um caso divertido realmente. Mas às vezes isso pode ser um pouco difícil para aqueles que não a conhecem. मानो भी कन्हाई होगी जग हंसा